nós somos o melhor grupo político. Nós merecemos... Na verdade, não é que nós merecemos ganhar. O Brasil merece ter o nosso grupo político na presidência, para o Brasil realizar o seu papel de ser uma das maiores nações do mundo. E somos nós. Não é o Lula, que é uma derrota. O Lula é uma desgraça. O petismo é uma desgraça. Não é o Flávio, que é só um bando... Gente, talvez começou a cair na ficha na galera, tipo... Meu, e a hipótese da família Bolsonaro ser só apenas um grupo de bandidos? Que tal? Vamos postular essa hipótese? E se o Flávio Bolsonaro só é um cara apaixonado por bandido? Saiu um vídeo no meu Instagram agora que eu acho que é fatal. É fatal. Porque se você vê aquele vídeo, você vai falar, realmente, eu não tenho como ser uma pessoa decente, cristã, conservadora e apoiar o Flávio. Por favor, dona Ana, é o último vídeo meu que saiu no Instagram. Entre cada 10 brasileiros vai concordar com o que eu vou dizer aqui. O Rio de Janeiro é o centro da imoralidade, de tudo que é errado no Brasil. Você é conservador, de direita, não gosta de vagabundagem, de funkeiro, assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo no Brasil. Todo mundo que é razoável concorda que a situação no Rio de Janeiro é insustentável. O estado está tomado pelo crime organizado. Para enfrentar ele surgiram milícias que trabalham junto com bicheiros e com outros criminosos. Todos esses grupos, dos traficantes aos bicheiros, aos milicianos, têm influência na política. Os políticos roubam junto e roubam mais do que os próprios traficantes. O judiciário participa disso. Os governadores fazem parte de todos esses escândalos. E não apenas a cidade do Rio de Janeiro se tornou um caos completo. Ela é uma mistura de droga, violência e imoralidade como um todo. Ninguém que se define como cristão ou conservador gostaria de viver num país baseado nesses valores, certo? E nesse ponto, tanto eu quanto bolsonaristas estamos na mesma página. A gente tem que enfrentar o Lula e o petismo e chegar a subir morro liderado por Comando Vermelho, que recebe gente de facção no seu governo, que tem o André Ceciliano que comandava a Alerj durante os maiores escândalos de rachadinha da história. E por essa mesma razão, você que é conservador e bolsonarista tem que ter asco de Flávio Bolsonaro. Nos últimos 6 anos, o Rio de Janeiro foi governado pelo Cláudio Castro, do PL. Cláudio Castro foi colocado lá com o apoio não só do Flávio Bolsonaro, mas também do Rodrigo Bacelar. Bacelar era presidente da Alerj e caiu por um motivo um tanto quanto complicado. Ano passado, ele foi preso pela Polícia Federal, acusado de ser chefe do núcleo político do Comando Vermelho no estado. O deputado e influencer TH Joias, também ligado ao Comando Vermelho, foi avisado pelo Bacelar de uma operação que ia pegar ele. Após pegarem o Bacelar e o TH Joias, quem foi alvo de uma operação foi o Cláudio Castro. Durante a busca e apreensão, encontraram o celular do Cláudio Castro. E nele havia inúmeras ligações, uma em sequência da outra, tanto pro Bacelar quanto pro Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro endossava publicamente a candidatura do Bacelar ao governo do estado do Rio de Janeiro. Além disso, o melhor amigo do Flávio Bolsonaro e também articulador político dele no Rio de Janeiro, Gutenberg da Fonseca, se tornou secretário de defesa do consumidor do governo do Cláudio Castro. E por que eu tô falando dele? Encontraram no celular do TH Joias uma reunião que estava sendo marcada entre ele, Gutenberg, e um sujeito chamado Índio do Lixão. Índio do Lixão é membro do Comando Vermelho. E essa reunião entre o melhor amigo do Flávio e o Índio do Lixão do Comando Vermelho estava sendo intermediada pelo TH Joias. Agora a internet está circulando o vídeo deles almoçando e se encontrando como grandes amigos. TH Joias, Bacelar e Flávio Bolsonaro. E eu pergunto pro senhor que é conservador que tá me assistindo agora. Depravação entre traficantes, rachadinha envolvendo até a turma do PT, Comando Vermelho, milícia, roubo e banda podre da política do Rio, escândalos de corrupção de toda sorte, tudo isso ao redor de Flávio Bolsonaro. Que exemplo você vai dar para seus filhos e netos de retidão e de luta contra a corrupção enquanto declara voto num bandido como esses? Não faça isso. Você não precisa ser tão sujo quanto o PT para derrotar o PT. E mais do que nunca agora, você tem uma alternativa de direita, séria e sem rabo preso com vagabundo para votar nessas eleições. Pense direito e tome sua decisão na hora certa. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. 9 entre cada 10... Amigos, assim, eu preciso colocar as coisas nesses termos antes de eu prosseguir a análise de pesquisa, tá? Porque hoje não existe defesa valorativa da pré-candidatura Flávio Bolsonaro. Quem defende o Flávio é, o Flávio tá na frente, nas pesquisas ele pode ganhar do Lula. Nem isso, tá? O Lula tá ganhando o Flávio em todos os cenários, a tendência do Flávio é aumento de rejeição. Não contar, quem tá com a máquina é o Lula, tá? A candidatura do Flávio carece de vitalidade. Ela só tá viva por aparelhos aí, porque o Trump vai ficar ajudando eles aí. É viva por aparelhos, tá? Não há. Uma pessoa que se define como conservador cristão, defendeu o modelo de gestão carioca pro Brasil, definitivamente essa pessoa tá maluca. Porque o que o Flávio Bolsonaro representa é ser a chegada ao poder em Brasília das máfias cariocas. Você acha decente a forma como o Rio... Abre uma enquete. Você quer viver num país administrado por... Vamos colocar aqui... pela política carioca? Vou colocar. O Bacelar, que eu mostrei aqui, que foi preso. O Bacelar era o operador político do Comando Vermelho na Alerj.
Isso não é minha opinião, é a opinião da Polícia Federal. Quem é o Bacelar? O Bacelar é o candidato do Flávio. O Bacelar é o candidato do Flávio. O Bacelar era o candidato do Flávio. O Flávio tá apoiando esse cara pro governo. E o Cláudio Castro era do PL. TH Joias, que foi preso ali com o Bacelar. TH Joias é do Comando Vermelho. TH Joias, ele fazia aquelas joias gigantes que ele dava pro Buzeira, que ele deu pro Neymar, dava pro Oruan. Sabe aquelas joias gigantes? O TH Joias é a coisa mais brega e baixa e corrupta do mundo. Como? O TH Joias é do Comando Vermelho. Andam com o Flávio. TH Joias tinha um namorado traficante chamado Índio do Lixão. Eu vou repetir. O TH Joias namorava um traficante do Comando Vermelho chamado Índio do Lixão. E vazou um vídeo pornô, um vídeo pornográfico do TH Joias e o Índio do Lixão mandando ver. E aí vai um sujeito e fala, não, eu sou cristão, eu vou votar nesses caras, eu sou conservador. Você não é conservador. Um cara que vota Flávio Bolsonaro sabendo dessas informações não é nem conservador nem cristão. Você só ama o Bolsonaro. Não tem nenhuma razão. Não tem nenhuma razão. Veja todo este cenário. É depravação, é roubalheira, é tráfico de drogas. Aí vem o Flávio, não, o Flávio vai enfrentar o crime. O Flávio não vai enfrentar nada. O Flávio é o crime. O Flávio, ele é a representação de todo o crime do Rio de Janeiro. É corrupção, é rachadinha, é envolvimento com pessoas ligadas ao tráfico. O nosso querido aí, Bacelar e TH Joias é o quê? É envolvimento com miliciano. Ou seja, onde tem merda no Rio de Janeiro, onde tem, sei lá, imóveis em área de milícia, tem Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é colocar a banda podre do Rio de Janeiro pra comandar o Brasil. Não à toa que ele andava com o Vorcaro, porque ele não andava só com o Vorcaro, ele andava só com bandido. O Flávio Bolsonaro só anda com bandido. É sério, e é um bandido, o Flávio anda com bandido barra pesada. O Flávio não anda com bandido, tipo, só ladrão, corrupto, ele anda com bandido barra pesada. Assim, eu não sei, assim, ó, botar no papel é Lula ou Flávio. Quem anda com mais, assim, vagabundo, canalha? É uma briga pesada. Com certeza dá pra falar que o Flávio anda, ele recorrentemente anda com gente bem barra pesada ligada ao crime por conta da sua origem carioca e da sua origem, vamos dizer, no seio da política carioca. E aí eu falo aqui, vocês estão duvidando, né? Pega assim, vou procurar vídeo motel, acho que é isso, vídeo motel TH Joias. Como é que uma pessoa que é assim, conservadora, cristã, endossa uma parada dessa? Um sujeito que namora, eu vou colocar, é um traficante do Comando Vermelho que namorava outro traficante. E esses caras tiravam fotinho com o Flávio e faziam campanha! Campanha pro candidato Flávio! Que isso? Aqui, ó, deputado alvo de operação é flagrado em casa de traficante do Comando Vermelho. É esse o vídeo? Pesquisei, apareceu isso aqui. Eu pesquisei aqui, ó. Flagrado em vídeo com traficante. Vídeo íntimo do CV, ó. Beijinhos, Monacoxa, até gesto suspeito. Vídeo íntimo de índio do Comando Vermelho com o ex-deputado. Eu volto a repetir. Estava sendo intermediado pelo TH Joias uma reunião do namorado dele, índio do CV. O namorado do TH Joias, índio do CV, membro do Comando Vermelho, índio do lixão, né? Quando é índio do lixão, membro do CV, ele iria se encontrar com o melhor amigo e operador político do Flávio, o Gutenberg. Por quê? Porque o Flávio já estava no business político com a turma do tráfico no Rio há muito tempo. Aí esse cara vai falar, não, eu vou enfrentar o crime. Vai nada, Flávio. Para! Flávio, meu querido Flávio Rachada, você é bandido, cara. Você é ladrão, você anda com ladrão. Tua turma é ladrão. Não vem fingir que você não é. Não vem passar, não, eu sou outra coisa. Você anda com bandido. Que eu coloquei a enquete. Os caras, pô, você falando isso na frente da sua mãe. Eu peço desculpa, não vou pedir desculpas. Mães e pais que estão assistindo aí, vocês precisam entender, assim, este é o mundo da política brasileira. Eu preciso colocar aqui que o senhor Flávio Bolsonaro, cristão, um patriota, lá se batizou na Lagoinha, que é outro lugar, né, que é complicado de explicar aqui, né? Se eu explicar as preferências do André Valadão, muita gente vomitaria. Né? O conservador André Valadão. Basta ver um vídeo. Você vê um vídeo do André Valadão, você já entende tudo. O cara anda. O candidato dele era o candidato do Flávio ao governo do Rio, era o operador político do Comando Vermelho. Ele e o Flávio andavam juntos com o TH Joias, que é do Comando Vermelho. O TH Joias namorava o índio do lixão, que também é do Comando Vermelho. 2 namorados.
ele estava intermediando uma relação do Índio do Lixão junto com o Gutenberg, que é o melhor amigo do Flávio, operador político do Flávio no Rio. E tá tudo bem. Eu não vou nem entrar no Adriano da Nóbrega. É só dar em Google quem é o Adriano da Nóbrega, que vem a ser atirador de elite, membro do BOPE, assassino de aluguel, a serviço de bicheiro e de traficante, miliciano, cuja mãe e a esposa trabalhavam no gabinete do Flávio e faziam rachadinha no gabinete do Flávio. Eu tô falando deste nível de gente. Vocês que são, né, mais velhos, senhores de idade, vocês precisam entender. Assim, é esse o Brasil que vocês querem? Aí vou te falar, vamos supor que o Flávio, é impossível ele ganhar, vamos supor que o Flávio ganhe. O que vocês acham que vai acontecer? Vai ser um governo de bandido, não sei se ele termina, vai ser um governo de bandido, quebrado, vai entregar as terras raras do Brasil tudo pros Estados Unidos, vai fazer um governo mal feito, e aí a esquerda volta ao poder. E volta pra ficar, porque vocês conseguiram destruir tudo. Tirem, assim, parem de ficar botando bandido no jogo. Não adianta. Eu não gosto do Caiado nem do Zema. Acho eles submissos aos caras. Mas, pô, não gosta de mim? Tem lá esses dois. Agora, não fique insistindo no erro. Não insista no erro. É um erro muito grande. Assim, é colossal o erro. Pô, eu tô falando assim, você quer botar a banda podre do Rio de Janeiro pra administrar o Brasil. Você é de Santa Catarina, é bolsonarista. Já meteram um Carluxo no Senado aí pra vocês. Vocês já engoliram. Já meteram aquele outro carioca lá, o senador, o Jorge Seife. Já meteram o outro lá pra você. Qual é a próxima? Qual é a próxima pessoa da banda podre deles que eles estão colocando? Você é gaúcho, você é Mato Grosso. Você acha, você tem que ser administrado assim, pelo Comando Vermelho. Pô... É difícil, assim. E aí os conceitos que as pessoas têm, as pessoas são muito infantilizadas. As pessoas trabalham com conceitos. Não, mas aqui é direita, né? Você não pode falar da direita. Oi? O que é? A pessoa ser de direita não é atestado de idoneidade. Assim, se você trabalha com essas categorias, tipo assim, se é de direita é bom. O cara até botou aqui, né, um perfil de alguém que é intelectualmente limitado, né? Ele botou assim. Bandido é quem ataca a direita. Sai fora, Renan. 22 é Bolsonaro. Você tem um QI baixo, você é uma pessoa de inteligência baixa. Ser de direita ou de esquerda não pressupõe idoneidade. Em nenhuma medida. Ser, inclusive, eleitor de direita ou de esquerda também não pressupõe idoneidade maior ou menor. Pode pressupor... Olha só, você tem ignorantes, você tem corruptos, você tem pessoas que votam mal, você tem pessoas que votam por impulso, tanto a direita quanto a esquerda. As pessoas votam mal, especialmente num país como o Brasil. As pessoas votam muito mal. Clã Bolsonaro... É difícil, galera, difícil, eu preciso saber se vocês vão defender isso, tá? Quero saber qual o ânimo que vocês estão. Vamos lá. Clã Bolsonaro teve relação com suspeitos de envolvimento no crime organizado. Relembre casos. Antes de defender Comando Vermelho e PCC como terroristas, Flávio e Jair mantiveram aliados acusados de elo com organizações criminosas. Pré-candidato PL à presidência afirma que a família não compactou com facções ou grupos armados e ataca o governo Lula. É lógico que eles vão atacar o governo Lula, porque o governo Lula também tem vinculações com o crime organizado. A gente está denunciando isso há muito tempo. Nós fomos o grupo político que mais denunciou, junto, né, e não apenas junto, por conta do trabalho jornalístico da Andresa Matais e do André Schauders. A época começou no Estadão, foram demitidos do Estadão, hoje eles trabalham no Metrópolis, estão fazendo um grande trabalho no Metrópolis, tá? Nós demos luz, usamos o pouco que nós tínhamos para dar luz para este caso bizarro, que era o uso de ONGs que iam no governo Lula, as ONGs da Dama do Tráfico de Jejum, vocês lembram disso? Para ficar negociando melhores condições carcerárias, direitos humanos. Por isso que eles andavam no Ministério dos Direitos Humanos, foram no Ministério da Justiça, tá? E aí, cara, isto é muito, muito insano. A gente denunciou muitos do PT. Agora, os bolsonaristas também têm seu quinhão de relação com o crime organizado. Vamos ler. O senador Flávio Rachada comemorou a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, mas ele e outros integrantes da família mantiveram relações com acusados de participar do crime organizado, em especial as milícias do Rio de Janeiro. Após uma visita dele a Donald Trump, os Estados Unidos anunciaram uma nova... Não tá na tela, né? Anunciaram uma nova definição para o PCC, blá, blá, beleza. Aí abre aspas. A família Bolsonaro e Flávio Bolsonaro não compactuam com facções ou grupos armados e criminosos. Diferente do governo Lula, que recebeu a primeira dama do tráfico, blá, 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 a forma de... Beleza.
A nota faz referência à ida de Luciane Farias, esposa de um homem apontado como líder do Comando Vermelho no Amazonas. A pasta admitiu que Luciane, que recebeu a alcunha de dama do tráfico, foi recebida em reuniões, mas afirmou que não sabia de quem se tratava. O presidente Lula, porém, não se encontrou com Farias. A assessoria de Flávio disse que não há um único boletim de ocorrência ou processo que corrobore a tese da reportagem. Também acusou o governo Lula de manter relações próximas com uma integrante do PCC, recentemente presa e que pode estar à frente de um plano de atentado contra a vida de Flávio. A nota não explica a que se refere à afirmação, nem cita indícios. Relembre algumas das ações, beleza. Aí, vamos lá. Adriano da Nóbrega, né, o ex-policial militar, o Adriano da Nóbrega, pessoal, é o maior dos milicianos. Ele fundou, tá, a maior das milícias no Rio, que é o Escritório do Crime. Tá? Ele também era assassino de aluguel, contratado por bicheiro. Assassino de aluguel, contratado por bicheiro. Quem homenageou ele? Recebeu em 2005 a visita de Flávio e de Jair Bolsonaro. Os políticos entregaram a Nóbrega a medalha de Tiradentes, honraria conhecida pela Alerj, personalidades que prestaram relevante serviço à sociedade. Em 2003, o político já tinha feito uma homenagem à Nóbrega, que teria ocorrido a pedido do pai, segundo Jair. Vai, desce. Nóbrega foi morto em uma operação da Polícia Militar da Bahia em 2020, depois de ficar por mais de um ano foragido. Ele era acusado de ser uma série de homicídios no Rio de Janeiro e de envolvimento com máquina de caça-níquel, proibido no Brasil. Além da homenagem, Flávio garantiu um emprego na Alerj até 2018 a Raimunda Veras Magalhães e Daniele Mendonça da Costa da Nóbrega, respectiva mãe e esposa da Ana Nóbrega. Ou seja, não é só que ele homenageou, ele deu emprego no gabinete dele pra mãe do assassino de aluguel, que trocava tiro com polícia. Deixa eu explicar. Porque tem gente, só comentar aqui, tá? Até tirar meu chapeuzinho aqui. Tem gente que acha que miliciano é legal. Tipo assim, o miliciano é tipo é tipo Batman. Tem gente que fala isso. O miliciano é um Batman. Ele é um policial que não gosta de... acha que não dá para agir de acordo com as regras, aí ele vai fazer justiça com as próprias mãos. Mentira. O miliciano, e a história do Adriano da Nóbrega é a história disso. O miliciano é o cara que, especialmente os que participaram das UPPs, derrota em campo de batalha os traficantes e fala: mas isso aqui dá muito dinheiro. E se eu fizer nessas comunidades o mesmo que os traficantes fazem? E se eu fizer ocupação territorial? E se eu vender o kit gás? E se eu obrigar os comerciantes a me pagarem uma taxa de proteção? Assim surge o Escritório do Crime. E ele não fez só isso. Ele começou a operar a serviço de bicheiro para matar outras pessoas. Então não venham falar que miliciano é legal. Miliciano é da hora. Miliciano é tipo... não é o Batman. Miliciano é um traidor da polícia, tá? Se você falar... Tá, hoje vai lá no Vilela, tanto o Busnello quanto o delegado Hugo, dois pré-candidatos da missão. Perguntar pros dois o que eles acham de miliciano. E se você falar na frente do Busnello, que é policial do BOPE, que miliciano é legal, ele dá um soco na sua cara. Você virar pro Busnello e falar, não, miliciano é da hora, ele é tipo Batman, ele dá um murro. Porque o cara do BOPE... ele ganha um salário honesto, ele recebe, trabalha de maneira honesta, se coloca em risco, e não é pra fazer isso pra depois virar um vagabundo que se torna um bandido que trai a farda. Traidor de farda tem que morrer. Traidor da farda tem que morrer. Ponto. Que isso? Então não fiquem diminuindo isso.